Muito obrigado a você que acompanha o programa Seichonoye na TV. Sejam muito bem-vindos a esse programa. Você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, muito obrigado por permitir mais uma vez que a Seichonoye entre ao seu lar. Esse ensinamento maravilhoso que prega que a essência do homem é filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós podermos ter esse conhecimento de que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos para sermos felizes. E a Seichonoye vem, então, para nos trazer esse conhecimento e para que nós possamos, então, colocar isso em prática na nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade de adentrar ao seu lar e compartilhar, tanto com você, com a sua família, esse grandioso ensinamento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre você pode mudar o seu destino agora. A sua vida ela pode hoje não estar se apresentando da forma com que você deseja, então no programa de hoje você vai aprender como mudar o seu destino. O livro que nós vamos utilizar será o livro Iluminando o Seu Caminho, do leitor Heitor Miyazaki, que com certeza você que nos acompanha já assistiu palestras dele aqui no programa e quem mora próximo a São Paulo também conhece pela sede central da Seichonoye. O que vem a ser o destino? A quem pertence o destino? Talvez por uma questão empírica, né? Por um conhecimento que nós trazemos, nós podemos acreditar que o destino é algo que pertence a Deus. E talvez se hoje eu não moro num lugar que eu desejasse, se eu não tenho um emprego que eu desejo, se a minha família não está harmoniosa, se diversas situações não são aquilo que nós esperamos, muitas vezes nós podemos pensar que isso trata-se de destino. Foi assim que Deus quis, né? E, infelizmente, isso parece a forma mais fácil de nós nos conformarmos com a situação que se apresenta na nossa vida. Todos nós, quando entramos para a Seichonoye, também tínhamos algumas situações que não éramos felizes e que talvez estivéssemos até conformados e aceitássemos isso, né? Entretanto, a Seichonoye nos ensina que o destino não é algo imposto por Deus. Se assim fosse, como nós aprendemos que Deus é amor, não teríamos como o nosso destino não ser algo que fosse infalivelmente bom, que fosse infalivelmente feliz. Então, nós vamos estudar um pouquinho o que vem a ser o destino, né? Então, aqui no livro, Iluminando o Seu Caminho, o capítulo 1, ele fala exatamente sobre o que rege o nosso destino. E aí, neste livro, o leitor Heitor Miyazaki, ele traz vários trechos de vários livros da Seichonoye, e nesses trechos ele vai apresentando e vai nos explicando. Se você deseja adquirir esse livro, você pode entrar no nosso site www.sni.org.br. Lá você vai acessar a nossa livraria virtual, ou também você pode entrar em contato pelo 0800 770 2600, ligando de telefone fixo, ou se você ligar de celular, você pode ligar para o 0 operadora 11 5074 4180. Lá você vai poder adquirir esse livro, onde você vai aprender não só como comandar o seu destino, como diversos outros assuntos. Mas falando especificamente sobre o destino, vamos entender um pouquinho o que vem a ser o destino. O destino nada mais é do que uma sucessão de fatos, não é verdade? Então, o destino ele é uma sucessão de acontecimentos. Esses acontecimentos eles vão se sucedendo, podemos dizer que ele seja até uma questão circular. Por quê? O nosso destino, quando nós nascemos, ele não está definitivamente fadado. Você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ter um bom emprego, você vai ter um mau emprego, ou seja, talvez até você não vai ter emprego. Mas se fosse assim, como nós falamos anteriormente, nós não teríamos como mudar. Então aqui no livro, ele nos ensina que o nosso destino, ele depende de 3 fatores. O fator que é o fator mais abrangente
é o que nós chamamos de que ele representa 50% do nosso destino, que são as influências dos karmas, tanto de vidas passadas como da vida presente. Aí você fala, puxa, mas se depende de karmas de vidas passadas, como que eu vou fazer para mudar? Eu não tenho como voltar atrás, né? Ir lá desfazer, talvez, karmas não positivos que eu tenha, certo? Aqui no livro, o preletor Heitor Miyazaki fala sobre o seguinte trecho que consta no livro A Verdade da Vida, volume 15. Os karmas são uma espécie de vibrações que vão se materializando automaticamente ao longo de toda a nossa existência. Portanto, pode-se dizer que o nosso destino nessa vida já está determinado em grande parte desde o momento do nosso nascimento e não mudará enquanto não transcendermos os karmas através da conscientização da verdade e da apreensão da imagem verdadeira da nossa vida. Eis que porque algumas pessoas conseguem adivinhar o nosso destino analisando a nossa fisionomia ou o nosso nome. Ou seja, o que vem a ser o karma? O karma nada mais é do que a ação da lei da causalidade, ou seja, a lei da causa e a lei do efeito, né? Se eu pegar uma bolinha de tênis e eu jogar essa bolinha de tênis na parede com uma força X, essa bolinha de tênis vai voltar para mim com a força X. Se eu jogar ela com a força 2x, ela retorna para mim com uma força 2x. A mesma coisa vem a ser a lei da causalidade ou a lei do karma. Aquilo que eu realizo inexoravelmente volta para mim. É inevitável que as ações que eu realize retornem para a minha vida, ou nessa vida ou em outra vida. Entretanto, como ele nos fala nesse trecho, ao conhecermos a verdade, nós temos a capacidade de transcender este karma. Nós temos a capacidade de mudar aquilo que nós estamos passando. O karma, a palavra karma, vem do sânscrito, né, da Índia, que significa ação. Então, como vêm a ser estas ações? Então, na Seichonoye nós aprendemos que o karma ele é gerado pela palavra, pelo pensamento e pelas nossas ações. Olha só, né? A gente pensa, é tão simples, mas como nós mantemos os nossos pensamentos? Como nós estamos lidando com as nossas palavras? Como nós estamos agindo com o próximo? Como nós estamos agindo com a nossa família, com aqueles que nos cercam, com os vizinhos, com as pessoas que nós encontramos na rua? Estas simples ações, pode acreditar, elas são suficientes para que nós possamos mudar o nosso destino, mudar a situação que se apresenta na nossa frente. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de karma. Então, o karma criado pelo pensamento, com relação a isso, está escrito assim no livro. Como a nossa mente tem força criadora, se mantivermos determinado pensamento, este tende a materializar-se. Ou, se desejarmos algo a outra pessoa, cria-se uma ação kármica. E mais adiante ele fala, quem constantemente pensa em roubar, está plantando em sua mente um karma. Então, veja bem, olha que interessante. Quem constantemente pensa em roubar, está plantando em sua mente um karma. Aí você pode pensar, né? Eu não penso em roubar ninguém. Quem que eu penso em roubar? Quando a gente fala a palavra roubar, a gente está pensando, vou roubar um banco, né? Vou assaltar um shopping. É um ato de roubar, né? Mas é um ato de grandes proporções. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não vamos usurpando algo que não é nosso? Então, por exemplo, quando você chega no supermercado, quando você chega no shopping, tem aquela vaga bem pertinho da porta, mas aquela vaga tem um símbolo, seja para pessoa com deficiência, seja para idoso, seja para mulheres gestantes. E aí tem 5 vagas e você pensa, mas se eu pegar uma vaga, não tem problema. E aí você vai lá, estaciona o seu carro, desce e faz sua compra. Aquela vaga estava destinada a você?
Se você não se enquadrava em nenhuma dessas condições, essa vaga não estava destinada a você. E você entrando lá, você está usurpando o direito de alguém de utilizar essa vaga. E nesse momento, você está roubando uma pessoa. Quando você vai a um supermercado ou algum estabelecimento comercial e você ganha um troco a mais e você fica com esse troco, você está usurpando o estabelecimento. Ou seja, você também está roubando. Porém, conscientemente, nós não percebemos isso como um roubo. É apenas um leve desvio. Porém, a ação kármica foi gerada ali naquele momento. Quando nós estamos sempre pensando em nos darmos bem em cima de alguém, nós estamos roubando. Certa vez, quando eu morava em uma república, uma casa com amigos, né? Um dos nossos amigos ele tinha uma bicicleta. E ele havia pago, vamos dizer, R$100 por essa bicicleta. E ele comprou essa bicicleta e essa bicicleta ficou lá na casa. Ele não andava de bicicleta, nós também não andávamos de bicicleta. E um dia ele resolveu vender essa bicicleta. Essa bicicleta que ele havia pago R$100. A pessoa que ele ofereceu foi lá, pegou a bicicleta, testou, pedalou, andou, foi para o parque e falou, tá bom, eu vou comprar a bicicleta. Quanto que você quer pela bicicleta? Ele falou, eu quero R$200. Aí a pessoa, como eu conhecia, sabia que a bicicleta não valia R$200, valeria menos e ainda mais era uma bicicleta já, mesmo que com pouco uso, era um objeto usado. Conversou com ele estava irredutível. Ele queria R$200 por uma bicicleta que ele havia pago 100. A pessoa que então estava interessada desistiu e devolveu a bicicleta. Essa bicicleta, quando ele devolveu, deixou na garagem da casa. A garagem era um portão que dava direto para a rua, um gradeado, e para dentro ficou essa bicicleta. E essa bicicleta lá ficou jogada lá, ficou lá parada. Até que um dia, o que aconteceu? Durante a noite, uma pessoa passou em frente ao portão, arrebentou o cadeado e levou essa bicicleta. E aí esse amigo perguntou, nossa, mas por que roubaram justamente a minha bicicleta? Por quê? Porque quando você tentou passar essa bicicleta para alguém, você criou uma ação kármica. Porque o que você estava fazendo? Se você pagou 100, estava querendo repassar para o 200, você estava tentando roubar a pessoa também, certo? Então, nessas nossas pequenas ações, nós também vamos construindo o nosso destino. Para que nós possamos mudar, é preciso que nós mudemos também o nosso pensamento. Porém, o contrário também é verdadeiro, né? Lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, na cidade de Encruzilhada do Sul, existe uma adepta da Seichonoye. Isso foi há muitos anos atrás. Ela teve a sua casa invadida e dentre as coisas que roubaram foi roubado um videocassete, né? Os ladrões foram lá e levaram o videocassete dela embora. Todo mundo que falava com ela falava, ai, você foi roubada. Ela falou assim, o quê? Levaram o seu videocassete? Ela falava, não, eu não fui roubada. Levaram emprestado. Aí todo mundo falava, você está louca? Como que levaram emprestado e entrar na sua casa? Não, eu não fui roubada. Filho de Deus não rouba filho de Deus. Vai ver, ele estava precisando, queria assistir um filme, alguma coisa, e ele levou emprestado. Mas assim que ele terminar de usar, ele vai me devolver. E aí, como se é de esperar, ela acabou virando chacota, né, de todos, né, que nunca, ninguém, num senso comum, iria imaginar que alguém que entra na sua casa, rouba um pertence, devolve. Pois, passado alguns meses, chega uma caixa do correio com o videocassete que estava com defeito consertado. Por que isso aconteceu? Porque ela não reconheceu o ato. Ela não gerou um karma, por exemplo, de odiar aquela pessoa que fez o mal para ela. Se nós odiamos alguém, esse sentimento vai voltar para quem? Como nós já falamos. Da mesma forma da bolinha na parede. Se você joga uma bolinha e essa bolinha está preenchida de amor, está preenchida de compaixão, o que volta para você? Volta o amor, volta a compaixão. Da mesma forma, se a bolinha que você joga ela tem o intuito de usurpar do outro, quando voltar para você, você também será usurpado.
certo? Nós ainda vamos falar de outras duas formas de karma, mas antes fica aí uma dica da Seiichi no Ie para você. E se você pudesse levar mais motivação e positividade todos os dias de 2019 para as pessoas que você ama? Presenteie-os com o presente mais positivo de todos. A folhinha de mensagens positivas da Seiichi no Ie está esperando por você para trazer mais harmonia aos seus familiares e amigos. Adquirir preceitos para um viver radiante é fácil. sni.org.br/livraria virtual ou vá até uma de nossas sedes pelo Brasil. Muito obrigado! Continuando aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre o karma da fala, né? O karma da fala talvez seja tão importante quanto o karma do pensamento, porque a palavra não é só aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos também é palavra, mesmo que essa palavra não esteja expressada para as outras pessoas. Mas ela está expressada no nosso pensamento e também gera força que pode, então, mudar o nosso destino. E com relação a isso, aqui no nosso livro, o preletor Heitor Miyazaki fala o seguinte, também é um trecho que consta no livro A Verdade da Vida, volume 38. Não devemos falar mal dos outros, nem na sua ausência. Se falarmos mal, surgirão males ao nosso redor, pois a palavra é semente. Se falarmos mal dos outros, a infelicidade deles reaparecerá infalivelmente como infelicidade nossa, pois todas as pessoas estão ligadas entre si e constituem um só corpo perante Deus. Ou seja, quando nós estamos lá na nossa casa, na nossa residência, chega o período da tarde e nós ligamos na TV, e na TV nós temos lá diversos programas de fofoca. E aí estamos lá vendo o programa de fofoca, o artista tal fez isso, o artista tal fez aquilo, o fulano casou com a fulano traiu o ciclano. O que nós vamos fazendo? Nós podemos passar isso adiante, nós podemos não dar bola, mas nós acabamos fazendo isso indiretamente. Quando nós encontramos uma amiga, encontramos uma vizinha, nós buscamos exaltar os defeitos ou buscamos exaltar as qualidades dessa pessoa? Nós também, desta forma, estamos criando karmas que vão retornar para a nossa vida. E a mesma forma é o agir. Neste livro aqui, Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, que você também pode adquirir pelo www.sni.org.br na livraria virtual ou pelo 0800 770 2600, ligando de telefone fixo, ou pelo 0 operadora 11 5074 4180, através do nosso call center. Então, neste livro conta a história de um monge da China que ele era especialista em estudo da fisionomia. Ele olhava para a fisionomia da pessoa e previa o destino. E aí uma pessoa foi lá, passou, o monge fez o estudo da fisionomia dessa pessoa e falou, olha, você vai morrer hoje às 23 horas, 52 minutos e 30 segundos. E aí a pessoa ficou assustada, porque primeiro diziam que ele nunca errava a previsão dele, deu exatamente o momento que ele ia morrer, o que ele fez? Voltou para casa. Ficou triste, ficou deprimido, mas ao voltar para a casa dele, ele encontrou um rio que devido à seca tinha diminuído e na sua margem haviam vários peixes que estavam lá saltitando, morrendo por causa da falta de ar. Então, enquanto ele ia passando por essa margem, ele ia pegando esses peixes e jogando novamente dentro do mar. E assim ele foi fazendo ao longo do caminho até o anoitecer. Quando ele chegou em casa, ele pegou todas as coisas que ele tinha e começou a dar, porque ele pensou, eu vou morrer, eu não vou precisar de mais nada disso, então eu vou dar para as pessoas. E distribuiu todos os alimentos que ele tinha na casa dele. Tomou banho, se deitou e ficou esperando o horário definido para sua morte. E aí deu o horário da morte dele e ele continuava vivo. Aí ele pensou, vai ver que o relógio lá do monge não estava certo, vou esperar mais 10 minutos.
Aí esperou mais 10 minutos, continuava vivo. Mais 10, mais 20, mais 30. E aí o que aconteceu? Ele não morreu. Aí ele ficou furioso, porque aí ele ficou com fome e ele não tinha o que comer porque ele tinha dado todas as coisas deles. Mas ele falou, amanhã eu vou atrás desse monge e eu vou pegar ele. Quando ele chegou para o monge, ele falou, olha, você disse que eu ia morrer ontem e eu estou aqui vivo ainda. Será que você anda bissexto? Você errou o ano? Será que era para hoje? Aí o monge, quando olhou para ele, falou assim, é muito interessante, você deveria morrer, mas observando agora a sua fisionomia, vejo que você está completamente mudado. Seu rosto já não é o mesmo de ontem. Certamente no caminho você salvou muitas vidas. E aí ele respondeu, não, eu não salvei ninguém. O monge retrucou, salvou sim, pense bem. E aí ele pensou e falou, bom, salvei peixes que estavam quase morrendo por causa da seca. E aí o monge respondeu, é isso. Como você salvou inúmeras vidas, agora você terá que viver mais 30 anos. Ou seja, uma pessoa que estava lá, o monge já havia dito que ele estava prestes a morrer, quando ele mudou a sua atitude, fez um simples ato de salvar vidas daqueles peixes que estavam ali, a sua vida mudou. A sua vida, que estava fadada ao fim, ganhou só mais 30 anos para viver. Além dos karmas, das ações que nós trazemos, o nosso destino também é regido por algo muito simples, chamado livre-arbítrio. Ou seja, o que eu desejo, o que eu quero, como eu ajo perante isso. Eu conheço a Seichonoye há mais de 20 anos, cresci dentro de um lar Seichonoye, mas quando eu era mais jovem, eu acreditava que quando eu tivesse 30 anos, eu seria mendigo, que eu não teria onde morar, não teria estudo, não teria nada. Mas graças a Seichonoye que eu aprendi que a minha essência de filho de Deus faz com que eu decida aquilo que eu quero. Recentemente, há alguns anos atrás, eu decidi que eu queria me formar em algo que eu pudesse exercer e que fosse o meu sonho, Eu já tinha tentado várias coisas, tinha tentado fazer até curso de design, Só que eu não sei desenhar, não é minha habilidade desenhar. Tanto que um dia o professor estava passando nas nossas mesas, vendo os nossos desenhos, e tinha um rapaz do meu lado e ele olhou para o rapaz e falou assim, ah, que bonito, Olha a sombra, o detalhe, a profundidade, não sei o quê. Quando ele pegou e olhou para o meu, ele fez assim, ó, e continuou andando. Aí, há cerca de 3 anos atrás, eu decidi que o que eu gostava mesmo era de cozinhar. E aí eu decidi que eu queria fazer gastronomia. Entretanto, eu não tinha o dinheiro para fazer a gastronomia porque o valor era muito alto. Porém, eu decidi que eu queria, era o meu desejo. Fui atrás, fiz uma prova, me inscrevi numa faculdade e ganhei uma bolsa de estudo 100% para fazer esse curso. Se eu simplesmente me acomodasse e aceitasse que era o meu destino não fazer, hoje eu continuaria uma pessoa que não era formada naquilo que sonhava. Você também. Não importa onde você está. Quando você reconhece que no seu interior existe a essência, a vida do Filho de Deus, isso passa a brotar naturalmente. Você começa a agir também pela lei do karma e coisas boas começam a vir na sua vida. Acredite, você é merecedor de tudo o que existe de bom na vida, de tudo que Deus criou para que você possa usufruir nessa vida. Acredite, você nasceu para ser feliz. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube. Com certeza, aplicando estes passos, a sua vida vai melhorar, o seu destino vai mudar e você vai ser uma pessoa cada vez mais feliz, porque acredite, você merece ser feliz. Muito obrigado pela sua companhia, sejam todos muito felizes. Muito obrigado. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso,
está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria. Da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece, dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinso-kan uma ou mais vezes todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato, damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo imagem verdadeira não será destruído e continuará existindo eternamente. A isto se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial, isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado.